vocês estão prestes a ouvir a nossa produção artística, um podcast para a Semana de Educação do CE. À frente da gravação do podcast estão Camille, Caio e Augusto. Na edição temos Kevin. Nós 5 somos do curso de Filosofia, licenciatura, e o tema do podcast é Emoção versus Cognição e a sua relação com a filosofia. Pois bem, como vocês acompanharam na apresentação de Moisés, eu iniciarei a parte do podcast com a leitura da dissertação da nossa tese para o nosso tema Emoção versus Cognição e sua relação com a filosofia. A emoção é uma parte intrínseca e complexa da experiência humana, influenciando a maneira como percebemos, interagimos e respondemos ao mundo ao nosso redor. Ao longo dos séculos, filósofos, psicólogos e artistas têm buscado compreender a natureza e a função das emoções, resultando em uma ampla gama de teorias e interpretações. Nesta dissertação, exploraremos as emoções sob diversas perspectivas, considerando suas dimensões cognitivas, fisiológicas, sociais e culturais, e assim por diante. Bem, no primeiro ponto nós temos a definição e natureza das emoções. As emoções podem ser definidas como respostas complexas a estímulos internos e externos, envolvendo aspectos cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Elas desempenham um papel fundamental na tomada de decisões, na comunicação social e na adaptação ao ambiente. Diferentes teorias, como a teoria das emoções básicas, Ekman, 1992, e a teoria de James Lange, James, 1984, sugerem diferentes explicações para a origem e a função das emoções. Na parte 2, nas definições cognitivas e neurológicas. A perspectiva neurocientífica revelou que as emoções têm bases biológicas e neurais específicas. O sistema límbico, incluindo a amígdala e o córtex pré-frontal, desempenha papéis cruciais na regulação emocional, processamento de estímulos emocionais e memória emocional. A teoria do cérebro trino, Macklin, 1990, propõe que o cérebro evolui em camadas, com a camada mais primitiva lidando com as respostas emocionais básicas. No parte 3, expressão e reconhecimento emocional. A expressão emocional é uma forma de comunicação não verbal que desempenha um papel essencial na integração social. A pesquisa de Paul Ekman destacou a universalidade de certas expressões faciais para emoções básicas como alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. No entanto, a expressão emocional também é culturalmente influenciada, levando a variações na maneira como as emoções são comunicadas. Na parte 5, na regulação emocional e saúde mental, a regulação emocional é a capacidade de gerenciar e modificar estados emocionais. Uma regulação eficaz está associada a uma melhor saúde mental, enquanto uma regulação deficiente pode levar a problemas como ansiedade, depressão e transtornos de humor. Olha só se não sou eu. Estratégias de regulação emocional incluem reinterpretação cognitiva, supressão emocional e estratégias de enfrentamento. Por fim, encerrando a minha parte do nosso breve audiobook/podcast, temos a emoção e cognição e suas duas faces da mesma moeda. Emoções e cognições não são entidades separadas, mas sim partes complementares da experiência humana. As emoções podem afetar nossos processos cognitivos, influenciando a atenção, a memória, o raciocínio e a tomada de decisões. Da mesma forma, nossas cognições, como pensamentos e interpretações, moldam a forma como experienciamos e respondemos emocionalmente a eventos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do que foi dito até aqui.
no nosso pequeno audiobook / podcast, e agora vocês vão ficar com Camille e sua leitura sobre a cognição humana. A interconexão entre emoção, cognição e a filosofia, uma abordagem integrativa. A relação entre a emoção e a cognição tem sido um tópico de grande interesse na psicologia, na neurociência e na filosofia. Esses dois aspectos da experiência humana estão entrelaçados, influenciando-se mutuamente de maneiras complexas. A filosofia, por sua vez, oferece uma plataforma para investigar a natureza da mente, da consciência e da existência, proporcionando uma lente pela qual podemos contemplar a interação entre emoção e cognição. Seguiremos agora com o segundo ponto, já que nosso colega Augusto já iniciou os trabalhos. Segundo, perspectiva filosófica sobre emoção e cognição. Na filosofia, várias perspectivas surgiram para compreender a relação entre emoção e cognição, como o dualismo. Algumas abordagens dualistas, como a de Descartes, propõem uma separação clara entre a mente, a cognição, e o corpo, a emoção, considerando-os como entidades distintas. No entanto, essa divisão pode ser contestada, dada a evidência de como as emoções influenciam na nossa cognição e vice-versa. Em seguida, monismo. Perspectivas monistas, como as dívidas de pragmatismo de William James, enfatizam a unidade da experiência mental. James argumentou que não experimentamos o corpo e a mente separadamente, mas sim como uma experiência unificada, na qual emoções e pensamentos estão entrelaçados. Seguimos agora com fenomenologia. Opa, Sandra, tudo bom? A filosofia fenomenológica de autores como Russell e Merleau-Ponty explora a natureza da experiência subjetiva. Essa abordagem reconhece a independência entre emoção, percepção e pensamento, destacando como todas essas dimensões se entrelaçam na construção da realidade vivida. Vamos começar então. Cognição, explorando os processos mentais e a construção do conhecimento. A cognição é um campo fascinante que se dedica ao estudo dos processos mentais, que envolvem a percepção, o pensamento, a memória, a linguagem, o raciocínio e outros aspectos complexos da mente humana. Por meio da cognição, os seres humanos constroem a compreensão do mundo ao seu redor, adaptando-se a novas situações e tomando decisões informadas. Neste podcast abordaremos as principais áreas da cognição, suas teorias fundamentais e um pouquinho da influência da tecnologia moderna neste campo. Primeiro ponto. Percepção e processamento de informações. A percepção é a base pela qual os seres humanos interagem com o ambiente através dos sentidos, como visão, audição, tato, paladar e olfato. Recebemos informações do mundo e as transformamos em representações mentais, compreensíveis. As teorias da percepção, como a teoria da percepção ecológica, exploram como o nosso cérebro organiza os estímulos sensoriais em padrões significativos. O segundo ponto. A aquisição e armazenamento das informações. A memória desempenha um papel crucial na cognição, permitindo-nos adquirir, armazenar e recuperar informações. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, e a memória de longo prazo colaboram para a construção do conhecimento. Teorias como a teoria do processamento de informações e a teoria da memória ativa discutem como as informações são codificadas, mantidas e recuperadas ao longo do tempo. Terceiro ponto. Processos de pensamento e raciocínio. O pensamento abrange uma variedade de processos mentais, incluindo resolução de problemas, tomada de decisões, planejamento e criatividade, coisa que não está tendo muito comigo. Modelos como o modelo de pensamento dual, Sistema 1 e Sistema 2, exploram como os seres humanos alternam entre processos de pensamento rápidos e intuitivos e processos de pensamento mais deliberados. A interconexão entre emoção, cognição e a filosofia, uma abordagem integrativa. A relação entre emoção e cognição tem sido um tópico de grande interesse na psicologia, na neurociência e na filosofia. Esses dois aspectos da experiência humana estão intrinsecamente entrelaçados,
influenciando-se mutuamente de maneiras complexas. A filosofia, por sua vez, oferece uma plataforma para investigar a natureza da mente, da consciência e da existência, proporcionando uma lente pela qual podemos contemplar a interação entre emoção e cognição. Emoção e cognição, duas faces da mesma moeda. Emoção e cognição não são entidades separadas, mas sim partes complementares da experiência humana. As emoções podem afetar nossos processos cognitivos, influenciando a atenção, a memória, o raciocínio e a tomada de decisões. Da mesma forma, nossas cognições, como pensamentos e interpretações, moldam a forma como experienciamos e respondemos emocionalmente a eventos. Perspectivas filosóficas sobre emoção e cognição. Na filosofia, várias perspectivas surgiram para compreender a relação entre emoção e cognição. Dualismo. Algumas abordagens dualistas, como a de Descartes, propõem uma separação clara entre a mente, cognição, e o corpo, emoção, considerando-os como entidades distintas. No entanto, essa divisão pode ser contestada, dada a evidência de como as emoções influenciam nossa cognição e vice-versa. Monismo. Perspectivas monistas, como as advindas do pragmatismo de William James, enfatizam a unidade da experiência mental. James argumentou que não experimentamos o corpo e a mente separadamente, mas sim como uma experiência unificada, na qual emoções e pensamentos estão entrelaçados. Fenomenologia. A filosofia fenomenológica de autores como Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty explora a natureza da experiência subjetiva. Essa abordagem reconhece a interdependência entre emoção, percepção e pensamento, destacando como todas essas dimensões se entrelaçam na construção da realidade vivida. Abordagens contemporâneas. Na filosofia contemporânea, a compreensão da interação entre emoção e cognição tem evoluído para uma visão mais integrativa. Abordagens como o enativismo e a teoria da mente estendida argumentam que nossa cognição emerge da interação ativa com o ambiente, incluindo nossas emoções. Isso sugere que a mente não está confinada ao cérebro, mas se estende por meio de nossas interações com o mundo. Implicações e reflexões. A interconexão entre emoção e cognição tem implicações profundas em nossa compreensão da mente humana e da natureza da experiência. A filosofia oferece um terreno fértil para a exploração dessas relações, desafiando antigas dicotomias e incentivando abordagens mais holísticas. Conclusão. A relação entre emoção e cognição transcende as fronteiras disciplinares e ilustra a complexidade da experiência humana. A filosofia, como disciplina reflexiva, oferece uma arena na qual podemos explorar profundamente a interação desses dois elementos essenciais de nossa existência. Ao considerar a interconexão entre emoção e cognição, estamos na encruzilhada entre a ciência, a experiência subjetiva e a busca pelo entendimento mais amplo de quem somos e